Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre as partes 2 e 3 de Still You, dos Garotos do Bruins, e é o livro do Charles e da Hazel, né? A parte 2 e a parte 3, como eu disse. Então, o livro já começa com o Charles surtando totalmente com a bomba que é ter um irmão, mesmo assim, que ele esteja evoluindo e tudo mais. Então, ele corre para terapia para tentar lidar com isso, já que é o dia do primeiro jogo da temporada, tanto para ele como para Hazel como líder de torcida. Já no campo, ele tenta falar com ela para acalmar ela, né? Porque ele saiu correndo, enfim, não falou com ela direito. Só que não deixam ele entrar porque, em tese, o relacionamento entre líderes de torcida e jogadores não é permitido. Porém, ela está extremamente ansiosa e tudo fica ainda pior quando ela está entrando no campo e ela vê o Aiden, o ex-namorado. Então ela sai correndo, obviamente, achando que os seguranças vão ir atrás dela. E o Aiden vai atrás, ameaça ela, mostra fotos da Hope em Nova Orleans, deixa ela ainda mais ansiosa. Só que nesse momento a Claude chega, enquanto a Sloan vai correndo chamar os meninos, já que ela percebeu assim que a Hazel saiu do campo e alguém foi atrás. E ambas saem desse confronto extremamente machucadas, mas o Aiden ainda assim consegue fugir e, apesar disso, assim como o Charles, a Hazel também está evoluindo, já que ela não foge. Ela vai pro dormitório com o Charles, eles ligam pra Hope, para saber se tá tudo bem, para ela se acalmar, enfim, e logo todos os amigos se reúnem lá, mesmo sem um convite prévio, porque eles estão preocupados com ela. E a Hazel finalmente se resolve com a Claude, a amizade delas volta a ser como antes. E além disso, também convence o Charles a falar com o irmão dele. E nesse encontro com o irmão mais novo dele, que tem 7, 8 anos, ele descobre que o pai deu fim à própria vida dele, mas que ele não foi monstruoso com o Cole como ele foi com o Charles. E exatamente no período em que a avó do Charles adoeceu, ficou realmente... esqueceu completamente de tudo, porque ela tinha Alzheimer, né, e foi internada, o pai dele foi falar com ela querendo se reaproximar do Charles, o que deixa ele extremamente puto, já que geralmente o Alzheimer funciona por meio de gatilhos. E ele vai manter, né, contato com o irmão dele, só que ele não quer saber da herança, ele não quer saber da carta que o pai dele escreveu, ele rasga essa carta mesmo não havendo nenhuma cópia, então assim, ele finaliza essa parte da história. E quando a Hazel volta para as líderes de torcida, a treinadora diz para ela que quer ajudar e que ela precisa fazer terapia, que ela precisa fazer acompanhamento com uma nutricionista, já que ela tem toda a questão com o peso, então ela vai deixando de se alimentar, porque ela acredita que ela está gorda, enfim, né? E se ela não fizer esses acompanhamentos semanalmente, ela vai ser obrigada a ser do time. E assim, eu preciso abrir um adendo neste resumo para agradecer a Deus por nós termos adultos obrigando esses meninos a fazer terapia. O Charles foi obrigado a fazer terapia, mesmo ele não querendo, e assim, fez muito bem para ele, e agora a Hazel, que necessita de terapia, também vai fazer. Então, assim, maravilhoso. O Charles, ele está possesso com a situação do Aiden, já que ele não consegue encontrar ele em lugar nenhum e ele tá solto por aí. Então ele decide falar novamente com o Cameron, que é aquele menino metido a mafioso, enfim, que conseguiu seguranças para Hazel. E ele decide que ele vai dar um fim no Aiden, além de conseguir mais seguranças para Hazel, para Hope e tudo mais. E assim, gente, eu sabia o quanto o Charles era apaixonado, só que ainda assim... Eu não estava preparada para lidar com a magnitude disso, sabe? Ele compra um apartamento para eles dois, para que ele possa poder cuidar melhor, assim, da dieta dela e tudo mais. Ele compra um café porque ela quer trabalhar, mas ele tem medo de que aconteça alguma coisa. E ela faz várias entrevistas, mas ninguém quer contratar ela. E ela não quer aceitar o dinheiro dele, apesar dele ser podre de rico, né? Compra um carro para que ele possa levar ela até os lugares com mais conforto, já que ele tinha sua moto, né? Aluga um drive-in para o encontro deles ser mais particular. E assim, para quem não lembra, né? Ele tem dinheiro pra caralho relativo à venda dos quadros da mãe dele e uma herança que ele também recebeu da avó dele, enfim. Porém, eles ainda seguem só no tesão na história,
porque ele machucou o ombro no jogo justamente por causa de uns caras que estavam falando da Hazel, e ela se recusa a fazer qualquer coisa com ele por medo de piorar essa lesão no ombro. Nós temos também uma visita bem infeliz da mãe dela no café, no primeiro dia de trabalho dela lá, e a arrombada diz que o pai da Hazel literalmente vendeu a primogênita antes mesmo dela nascer numa mesa de jogo com o pai do Aiden, que ele perdeu no pôquer. E por isso que eles não deixavam ela em paz. Ele já tinha perdido tudo e ele prometeu a filha, apenas assim, tal, um monstro, né? Só isso. E só que os avós eles não deixam ela em paz, só que os avós e o Charles convenceram ela a entrar com um processo. E é por isso que a mãe dela apareceu, pra tentar fazer com que ela desista do processo, enfim. Só que, obviamente, nós temos o nosso menino Charles defendendo ela e dando um chega pra lá bem dado. Temos também um momento hilário, quando ele decide contar pro Ashton e pro Benji todo o passado dele com o pai, tudo que eles não sabiam da vida dele, sabe? Só que eles mentem pras meninas, né, pra Claude, pra Sloan e pra Hazel sobre onde eles vão estar, o que faz com que as três apareçam lá bêbadas que nem uns gambás, e a Sloan com o seu famigerado taco, né, que todo mundo conhece, o taco de beisebol da Sloan, quase quebrou a porta, e eu confesso que eu só queria que ela usasse esse taco em todo mundo que machucou a Hazel. É só isso que eu queria pra ser feliz. Depois disso, quando o Charles é liberado pelo fisioterapeuta, eles vão passar a noite juntos no apartamento e ele descobre a tatuagem que ela fez pra ele, que ela escondeu por meses, com o número da camisa dele e também o dia do aniversário dele, enfim. E depois disso, as coisas ficam super bem com eles dois. No Halloween, o Charles finalmente diz pra ela que ele ama ela, apesar de ele nunca ter admitido ainda, mesmo que ele já tinha percebido faz um tempo, sabe? Ele só não sabia como chegar e falar isso. E todo mundo já sabia disso também, é só ele que não admitia. No dia de ação de graças, o grupo todo vai para Nova Orleans, já que vai rolar a audiência, que estava causando bastante preocupação, enfim, e acaba por ser super curta, já que os avós da Hazel, eles vão pedir para reabrir o caso da irmã dela, que já se foi, né, que nunca foi realmente resolvido, porque os McAllister tinham a polícia no bolso, basicamente, lá em Austin. E ela se abre com o Charles por todas as coisas que ele conta, todas as coisas que aconteceram com ela, que mesmo ele já sabendo, ele nunca tinha ouvido da boca dela. E nós temos também o aniversário dela, uns dias depois, onde ele transforma tudo em um dia especial com muitos presentes. Ele adota um cachorrinho pra eles, ele faz tatuagens enormes que ele mesmo desenhou em homenagem a ela. E ela acaba precisando estar presente para ele no ano novo, já que foi o aniversário de um ano que a avó dele se foi. E assim, é o momento mais sombrio desde que eles estão juntos, onde ele realmente demonstra a falta e a necessidade dos vícios que ele tinha antigamente. E também desabafa com ela sobre toda essa situação com o pai, que ele sempre tinha falado o mínimo possível, como ele acredita que ele perdeu a avó dele por causa dessa visita do pai, enfim. O campeonato dele, né, deles vai de vento em popa, eles chegam até a final e eles trazem a irmã da Hazel pra assistir o jogo, só que na madrugada do dia do jogo, o Charles desaparece, voltando literalmente 5 minutos antes do jogo começar. E daí, nós, leitores, sabemos muito bem o que ele foi fazer. O Aiden foi pego e ele foi cumprir exatamente a vingança que ele queria, e a parte 2 acaba nisso. De maneira geral, eu gostei bastante do livro, eu só achei que, muito livro, porque a parte 1 é 700 páginas, aí, a parte 2 é 1000 e poucas páginas, aí nós temos uma parte 3, então, eu acho que acontece bastante coisa, mas que o livro é profundo, a leitura é profunda, mas que dava pra contar em menos páginas, eu acho. Posso estar errada, né? Já seguindo pra parte 3, o livro começa exatamente onde a parte 2 parou, com descrições bem vívidas do que exatamente o Charles fez com o Aiden,
apesar de não ser ele a acabar com tudo, já que mesmo querendo, ele precisa voltar porque ele tem o jogo, né, para chegar a tempo da final. E é um jogo acirrado, é um jogo difícil, só que eles ganham e nós temos, assim, vários dias de felicidade depois disso, com o grupo todo visitando a casa da avó do Charles, a casa de praia da mãe dele, que ele nunca tinha ido, e com o serviço, digamos assim, completamente finalizado, quando o corpo do Aiden e da mãe dele é encontrado destruído após o carro deles pegar fogo em um capotamento em uma curva onde ninguém encontra o carro, só depois de destruído, né? Mas enfim, depois disso, o Charles começa a notar que a Hazel está saudável demais, que ela está melhorando com a terapia, com acompanhamento com a nutricionista, que ela está ganhando peso. E apesar de que quando o tempo vai passando, ele vê que não é só saúde, ele tem certeza que ela está grávida. Só que nem ela percebe isso. Então, assim, é uma concatenação de cenas muito engraçada. Porque ela não percebe, mas ela passa mal todos os dias, o corpo tá mudando, tudo mais. E ele conta, né, pro Ashton e pro Benjamin, e eles fazem uma compra absurda de, tipo, tudo que o bebê pode precisar, e ele tem certeza absoluta que é uma menina, só que ele segue esperando que a Hazel perceba. E ela acaba percebendo essa possibilidade poucos dias depois, quando ela faz o exame, ela descobre que é verdade, e eles vão até o hospital, porque ela usava DIU, né, então precisa remover, enfim, e já fazer o primeiro ultrassom, que acaba sendo um momento super emocionante para eles dois. E depois disso, os meninos são draftados, né, para jogar na NFL. E os três vão jogar juntos no time dos sonhos deles, que é em Los Angeles mesmo. E o livro acaba ali com alguns capítulos extras bem curtinhos do Ashton e da Claude, do Benjamin e da Sloan, e finaliza com o nascimento da filhinha do Charles e da Hazel, que leva o nome da avó dele. Então, assim, a primeira parte eu gostei muito, tem vídeo dela aqui também, se vocês quiserem. E eu me conectei com a história, era o meu casal favorito, apesar de eu ter achado que, nossa, estava construindo algo muito grande. Só que ainda assim, eu cheguei na segunda parte, na terceira parte, eu gostei, só que eu acho que foi... Não foi enrolado, porque tudo que foi contado tinha motivo, só que assim, era coisa demais. Então, a minha única crítica é essa, mas eu sou completamente apaixonada pelos garotos do Bruins e Charles e Hazel eram o meu casal favorito. E é isso, gente. Está disponível no Kindle Unlimited. Agora a série está completa. Espero que vocês gostem. Até mais!